Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco, tudo bom? Tudo certo dentro do possível, Silvestre. E ontem o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, acabou ali divulgando uma melhora na estimativa da entidade em relação ao crescimento do PIB para 2021, levando a 4%, antes a previsão era de 3,6%. Mas também ali, entre aquilo que foi divulgado, apontou aí uma situação de deterioração fiscal, que também é bastante evidente, né? Não só para o Brasil, mas ressaltando que o fim do auxílio emergencial, um possível repique de infecções pelo coronavírus, são os principais desafios para a atividade econômica no ano que vem. Como é que você viu essa análise do IPEA, Silvestre? Olha, Glauco, eu acho que o IPEA e também outras instituições têm revisto as suas projeções e nessas novas projeções têm, digamos assim, melhorado, né, o percentual. Eu acho que nós tem grandes desafios e constrangimentos aí para a melhora da economia no ano que vem. Não há dúvida que a economia vai crescer, tá certo? Muito provavelmente nos patamares próximos das projeções feitas pelas instituições como o IPEA, mas você tem uma dificuldade muito grande aí do ponto de vista do fiscal, né? Você tem também um outro elemento que dificulta, né? Que é o anunciado fim do auxílio emergencial, né? E você tem também escassez de alguns insumos para a atividade econômica, e essa, digamos assim, esse repique, né, essa retomada, ou esse aumento dos casos do coronavírus, né, tudo isso são aspectos, digamos assim, que vão dificultar o crescimento da economia. Agora, tem também, por outro lado, um elemento aí importante, positivo, digamos assim, que é a expectativa das vacinas, né? Isso certamente traz boas expectativas aí para os chamados agentes econômicos. De toda maneira, qualquer que seja o crescimento aí na ordem de 3, 3,5, enfim, próximo de 4, como a gente tem visto, veja, vai ser um crescimento que muito provavelmente vai ficar abaixo, sequer recupera o tombo de 2020, que está aí indicado em torno de 5, 4,5, enfim. Então é isso. Mesmo que cresça nesse patamar, vai ficar abaixo não recupera 2020, né? Então, a gente poderia traduzir isso em muitas dificuldades e aumento, por exemplo, do desemprego, o crescimento da desigualdade, da miséria, e, sobretudo, se não deixarmos de ter alguma compensação como para as pessoas, enfim, para as famílias, para os trabalhadores que perderam seus empregos, a sua renda, como é o caso do auxílio emergencial que se encerra agora em dezembro. E esse é um ponto importante de ressaltar quando a gente vê os dados do PIB, de projeções para 2021, é que a base de fato é muito fraca. A gente não teve vai ter uma retração em 2020, mas desde 2016 que o PIB vem aí com resultados muito ruins, muito fracos, com inclusive queda na renda per capita. E ainda tem a questão da qualidade também do crescimento do PIB, porque esse PIB, mesmo crescendo, ele pode acabar concentrando mais renda justamente nas camadas mais altas, Silvestre? Pode. E esse é um outro dado, né? Quer dizer, nós estamos falando de 2020 e projetando 21, mas não podemos esquecer que a economia vinha muito ruim, né?
desde o final de 2014, quer dizer, nós tivemos dois anos seguidos de recessão, que foi 2015 e 2016, e os anos seguintes, ou seja, 17, 18 e 19, com crescimento pífio, digamos assim, né? Uma taxa de crescimento muito pequena, em torno de 1%, 1,2%, 1,3% ou algo parecido. Então, é isso que você falou, Zé. Se a gente for pensar do ponto de vista da renda per capita, né, nós vamos levar alguns anos ainda, por exemplo, para voltar ao patamar que nós tínhamos em 2010. Né? Então, o crescimento, mesmo que venha, e é positivo, óbvio, né, mas é isso, quer dizer, não sequer recupera. Né? Então, com certeza nós vamos ter um 2021 vai ser um ano muito, muito difícil, né? E tem isso que você lembrou também, você tende a ter uma concentração, uma concentração de renda nessa retomada da economia, né? E eu acho que uma coisa interessante é que nós vamos ter também, além disso, nós podemos ter uma taxa de inflação, né, que pode inclusive sair da própria meta projetada aí pelo governo, né, em 2021. Quer dizer, você tem de um lado um crescimento, né, e todas essas dificuldades, e do outro lado ainda pode ter uma pressão do ponto de vista de alguns preços, né? Sobretudo os preços administrados. Né? Então, será um ano muito difícil. E justamente a inflação, né, que tem afetado neste ano principalmente os mais pobres, já que é uma inflação principalmente dos alimentos, Silvestre. E ontem o pesquisador Vinícius Botelho, do FGV-IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, analisou dados do IBGE, do Ministério da Cidadania, num estudo, e divulgou que a redução do auxílio emergencial pela metade já colocou a renda de cerca de 7 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza de até R$ 5,50 por dia em outubro deste ano, em relação ao verificado em setembro. E esse número deve aumentar ainda mais para quase 17 milhões após a extinção do benefício no início de 2021. Então, não dá para a gente pensar só olhando o PIB, sem ver também que tem muita gente que já voltou para ficar abaixo da linha de pobreza, e com o fim do auxílio ainda vai mais gente, na verdade, passar para esse patamar também, né, Silvestre? Sim, você vai ter uma ampliação, um aumento, né, da desigualdade, da pobreza, ou seja, pessoas que tinham saído da pobreza e que vão voltar. E, sobretudo, se não tiver o auxílio emergencial ou algo semelhante que possa amenizar essa situação dramática, né, de uma parcela expressiva da população brasileira. Tanto os estudo que você fez referência da GV, como outras instituições internacionais, como o próprio Fundo Monetário Internacional, estão projetando ampliação da pobreza e um aumento do número de pessoas, né, nessa situação de pobreza no Brasil, e sempre insistindo, né, que se não tiver o auxílio emergencial, isso se aprofunda, né? Queria só chamar a atenção aí uma coisa algo que talvez melhore, né, contribua, digamos assim, para essa retomada aí da economia, é o fato de você ter sinalizações por parte da indústria, né? A indústria indicando alguma retomada, mas de outro lado, nós, como eu mencionei agora há pouco, certamente nós vamos ter dificuldade, porque nós vamos ter problemas de fornecimento de alguns insumos. Mas, enfim, acho lembrar também que outras instituições, como eu mencionei, FMI, Banco Mundial, estão também batendo nessa tecla, né, da necessidade de você ter o auxílio emergencial. A questão aí, Glauco, é o seguinte: até que ponto o governo vai afrouxar, digamos assim, a política fiscal para dar margem no orçamento para poder ter recursos para esses programas, né, de transferência de renda, de ajuda para amenizar a situação
dessa parcela da população brasileira mais pobre, mais necessitada. E para concretizar isso, nós sabemos que o auxílio emergencial só foi possível de ser implementado por conta do estado de calamidade pública, que permite ali um remanejamento do orçamento fora do âmbito da lei do teto. Agora, para o ano que vem, a lei do teto precisaria ser revista, né, Silvestre? Sim, essa é uma questão fundamental, né, e que é fruto aí do debate, né, e do embate em relação à possibilidade de algum tipo, né, de afrouxamento, né, da emenda constitucional 95, a conhecida lei do teto, que é exatamente para poder abrir caminho, abrir espaço, dar margem para você ter recursos para o Estado poder investir. E não há dúvida, né, Glauco? Isso a história tem mostrado. Nos momentos de crise dramática como o mundo está vivendo, não apenas o Brasil, é o Estado, quer dizer, se não for o Estado, não vai ser o mercado que vai dar solução para esses problemas, sobretudo, tanto os problemas de ordem econômica, mas sobretudo os problemas sociais, ou seja, a necessidade de políticas públicas, de programa de transferência de renda, de injetar recursos na economia, nas famílias, para que elas possam sobreviver, para que elas possam comprar, para que elas possam consumir, e é com isso também que através disso que você vai reativar a economia, assim como é fundamental a gente ter, por exemplo, a vacina, né, para poder imunizar as pessoas. A vacina, quer dizer, além, evidentemente, dela salvar vidas, ela também salva a economia. Então, é fundamental que a gente tenha a vacina e que tenha um programa, um plano nacional que, infelizmente, nós não temos nesse governo. Tá certo, Silvestre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom dia, até a próxima, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.